Muito bem, graças a Deus, estamos de volta para mais uma série de estudos bíblicos aqui da Arca. Nessa nova série, a gente está estudando sobre Davi, uma pessoa segundo o coração de Deus. Amém? A gente já começou a falar um pouco de Davi, viu exatamente em quais livros da Bíblia aparece a história de Davi, são 5 livros. A gente viu também que para esse nosso estudo a gente vai dividir a história de Davi em 4 fases. Então tem a primeira fase que nós já falamos nos episódios anteriores, que é a fase pastor de ovelha. Na semana passada a gente viu a fase guerreiro de Davi, e agora a gente vai começar então a terceira fase, que é a fase fugitivo. Então, Davi nessa fase fugitivo, ele se vê obrigado a ter que se esconder, fugir de Davi. Aliás, dá para ter certeza, não dá para cravar quanto tempo Davi precisou fugir de Saul, mas a gente sabe que essa fase de fugitivo terminou quando ele completou 30 anos e aí assumiu o reino de Israel. O interessante é que nessa fase a gente vê Davi andando em vários locais de Israel, né? Se escondendo de Saul, obviamente, mas também ele acaba indo para Moabe e também para Filistia. Moabe, você vê um círculo vermelho aí no mapa, é aproximadamente a região onde Davi se escondeu por um período de tempo. Embaixo tem a terra dos Edomitas, mais para cima você vai ver os Amonitas, aí no centro está o Mar Morto, Rio Jordão e tudo mais. Do lado esquerdo, o restante da terra de Canaã. No litoral, a Filistia. E mais aí na parte sudoeste, a gente vê a terra dos Amalequitas, né? Claro que essa fase, ela trouxe muitas experiências para Davi. E também foi nesta fase que Davi teve a oportunidade de conhecer aqueles que seriam os seus futuros valentes, né? Essa fase fez com que Davi também aprendesse muito, não só do ponto de vista militar ou humano, mas também do ponto de vista espiritual, porque foi uma fase onde ele precisou aprender a andar com Deus. Durante todo esse período, a gente vê Davi morando em caverna, vagando pelos desertos e, claro, tendo que aprender a viver com o que tinha disponível. Recursos são mais escassos quando você está numa situação assim, né? Davi precisou viver com certas limitações, mas o interessante é que a grande lição não é viver com limitações, porque isso Davi já estava ali vivenciando o tempo todo, mas aprender a depender de Deus, né? E às vezes você pode estar passando por um momento na sua vida que talvez você não tenha muitos recursos disponíveis, ou as coisas estão um pouco mais restritas, mais limitadas. Então é nesta hora que a gente precisa aprender a depender de Deus. Então fica aí uma reflexão, porque Davi vivenciou isso e qualquer um de nós pode passar por uma situação parecida. É claro, você não vai morar em caverna, não vai andar em deserto, mas num sentido espiritual pode ser algo que de verdade esteja acontecendo com qualquer um de nós. Você vê uma imagem aí que é perto de En-Gedi. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente, né? Tinham muitos lugares em que um homem que estava foragido
podia se esconder, sabendo que ia encontrar ali água fresca, que ia ter vegetação, que ia ter como se virar mesmo com condições tão limitadas, tão difíceis. Então, não era fácil, mas era o momento na qual Davi estava vivenciando. Amém? Como fugitivo, a gente vê que Davi acertou bastante, mas, como todo ser humano, também cometeu alguns erros. E o nosso objetivo aqui é passar por essa fase de fugitivo e refletir um pouquinho sobre os acertos de Davi, mas também comentar a respeito dos seus erros e como que a gente pode aprender com eles, né? Veja, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso não é atestado de perfeição, porque ele não era perfeito, mas a diferença de Davi estava no coração, nas reações, nos sentimentos, naquilo que motivava, naquilo que ele desejava. Então, vale a pena a gente olhar para os erros de Davi, não para imitá-los, não faz o menor sentido, né? Não é atestado para ninguém querer cometer as mesmas coisas, já que Davi fez, então eu também posso fazer, porque se Deus abençoou Davi fazendo isso, também vai abençoar. Não, nada disso, né? Os erros de Davi estão lá para mostrar primeiro que ele era um ser humano como qualquer um de nós, e para que a gente reflita, aprenda com isso e não cometa os mesmos erros. Amém? Então a gente vê nesse mapa também alguns pontos, aliás, vários pontos desta trajetória de fugitivo que Davi teve que trilhar, né? Então olha só, né? Começa aí lá entre Gibeá e Ramá, né? Tem vários momentos em que Davi vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste, foge e termina em Ziclag. Então essa é uma fase de Davi onde ele percorreu bastante ali essa região, onde ele pôde conhecer, ver os recursos, ver os pontos fortes, os pontos vulneráveis da terra, defender quando ele podia, se esconder onde ele podia, e no final de tudo ele termina em Ziclag, que é o fim dessa fase fugitiva, né? Não é o fim de Davi, a história continua um pouco depois, mas a gente vai ter oportunidade de trilhar um pouquinho sobre cada um desses pontos, começando lá em 1 Samuel, no capítulo 19, versículos de 1 a 10, a gente vê o quão importante foi a amizade de Jonatas com Davi. Era uma amizade espiritual, não era só uma amizade, uma relação humana. Tanto um quanto o outro se preocupavam genuinamente com o bem-estar, com a segurança. E aqui Jonatas dá uma demonstração de quão comprometido ele era com essa amizade. Porque Davi chega para Jonatas e fala assim: seu pai quer me matar, seu pai quer acabar comigo. E Jonatas fala: não, que é isso? Meu pai não tem nada contra você, tal. Tem sim, porque ele está querendo o meu fim. Então eu vou conversar com ele e te aviso, né? E aí Jonatas conversa com Saul, explica para Saul que, puxa, Saul tinha lutado as guerras, era leal, estava ali ao lado do rei, não tinha por que Saul desconfiar, não tinha por que Saul desejar o mal de Davi. E de certa forma, Jonatas convenceu Saul. E Saul falou: não, tudo bem, né, vamos tocar a vida, né, com Davi aqui, não tem problema nenhum, né? Porém, quando vieram as guerras e Davi, como sempre, obteve muito sucesso nas batalhas, a inveja de Saul, certamente potencializada
pelo espírito maligno que agia na sua vida, né, fez com que ele se levantasse novamente contra Davi, a ponto de pegar uma lança, jogar na direção de Davi, com o desejo de cravar Davi na parede com aquela lança. Claro, Davi fugiu, né, se desviou, escapou ileso, mas estava na cara que não dava para ficar ali naquela condição. Tinha que fugir, tinha que sair da presença de Saul, porque Saul representava um risco, né, eminente para a vida de Davi. E continuando, a gente vê que, ainda nesse capítulo 19, nos versículos de 11 a 17, a gente vê que Mical, a esposa de Davi, filha de Saul, ajudou Davi a fugir das mãos do seu pai Saul. Saul enviou guardas para a casa de Mical e falou o seguinte: olha, fiquem lá, quando amanhecer, tragam Davi para cá. Quando Mical percebeu a movimentação e descobriu qual que era o plano ali dos soldados, ela avisou Davi e falou: Davi, foge, porque não vai dar certo, você não vai conseguir escapar. E aí ela ajuda Davi a fugir pela janela, enquanto os guardas estavam esperando o amanhecer do lado de fora. Quando amanhece, os guardas falam: a gente veio buscar Davi. Davi está doente, não pode e tal. E aí eles voltam e falam para Saul: está doente, não consegue vir. E aí Saul fala: então arranquem ele da cama e tragam aqui, né? Quando os soldados entram no quarto que vem, né, a cama, tiram lá o lençol, cobertor, edredom, né? Claro que não tinha nada disso naquela época, mas só para ilustrar, né? Não tinha Davi, tinha lá um poste ídolo com, né, um pelo de animal, né, como se fosse a cabeleira, e Davi tinha fugido. E aí Saul chama a sua filha e fala: o que aconteceu? Você defendeu, você escondeu Davi, ajudou ele a fugir. E Mical, né, não sei se premeditado ou não, vai e solta uma mentira dizendo: não, ele me ameaçou, se eu não ajudasse ele me mataria, não sei o que, né? Não ajudou a mentira de Mical, né? Era mais fácil dizer que ele fugiu sozinho, né? Mas por o rei que já estava com raiva de Davi, saber que Davi, entre aspas, né, na mentira aí de Mical, tinha ameaçado matar a sua filha, só ia deixar o rei mais bravo. Então, acho que Mical tentou ajudar, mas só atrapalhou, né? Mical poderia ter atrapalhado menos. O fato é que aí a gente vê a necessidade de Davi fugir para longe de Saul, porque ali ele não conseguiria ficar. Continuando, a gente vê que ainda no capítulo 19, nos versículos 18 até 24, Davi ele vai até a cidade de Ramá, que era a cidade onde ficava Samuel, e ali em Ramá tinha uma escola de profetas, que é chamado nas escrituras de Casa dos Profetas. Quando Davi chega em Ramá, ele encontra Samuel. E lá ele conta para Samuel o que estava acontecendo, né? E Samuel, profeta de Deus, homem de Deus, vai e protege Davi. E aí a gente vê um grande acerto de Davi nesse momento da sua vida. Ele conta tudo para o profeta. Ele não esconde nada. Fala da injustiça, fala da perseguição, fala da luta que ele está vivendo. E sabe, às vezes a gente erra muito quando a gente quer passar uma luta calado, uma luta solitária, ou uma luta do tipo: é minha e eu não divido com ninguém, né? Não precisa ser isso, não precisa ser desse jeito. Se de repente você está passando por uma dificuldade financeira, emocional, familiar, né,
na saúde. Não atravesse essa luta sozinho. Conte para alguém que você confia, conte para alguém que pode te ajudar em oração, que pode clamar a Deus junto com você, ou longe de você, mas conectado com o Senhor, pedindo para que Deus te dê força, para que Deus te ajude. Foi, de certa forma, o que Davi fez com Samuel. Contou para o profeta, disse o que estava acontecendo. Então, procure uma pessoa com quem você realmente confia, com quem você realmente tenha liberdade para abrir o coração e dizer o que está acontecendo. Pode ser um amigo, pode ser teu pastor, pastora, mas o importante é não passe luta sozinho. Nós somos um corpo de Cristo, e não dá para você, estando no corpo de Cristo, se sentir um corpo estranho, desconectado, como se você tivesse que passar pela luta sozinho, passar pela dificuldade sozinho. Não precisa. Às vezes a resposta de Deus vai vir através de uma ajuda, que alguém vai se propor a ajudar, motivado aí pela vontade do Senhor. Então, Davi acertou muito. Contar para Samuel o que estava acontecendo foi um grande acerto e uma grande lição para quando a gente estiver passando por uma situação parecida, não querer enfrentar uma luta solitária, porque não tem necessidade, né? Sempre tem alguém que você pode conversar, orar junto, clamar junto, alguém para interceder por você, para te ajudar em oração. E isso é bíblico, a gente pode fazer isso com certeza, que vai dar muito certo, né? Nessa ocasião, aí em Ramá, quando Saul ficou sabendo que Davi estava lá na casa dos profetas, ele mandou um pelotão para capturar Davi, mas os profetas, eles estavam profetizando, né? Eles estavam exercendo o seu ofício profético. E aí, quando chegou lá, o pelotão, os soldados começaram a profetizar também. E aí, ninguém trouxe Davi de volta. O que Saul fez? Mandou outro grupo, de repente com esse dava certo, não deu, porque os soldados também começaram a profetizar. E aí, no final, o próprio Saul foi atrás de Davi. Quando chegou lá na escola, ele também começou a profetizar e no final das contas, Davi não pôde ser capturado, porque o Espírito de Deus que estava agindo naquele lugar trouxe outro sentimento, trouxe outro tipo de reação na vida daqueles homens que queriam capturar Davi. Acontece que não dava para Davi ficar o tempo todo ali. Além de colocar em risco o seu bem-estar, a sua vida, os demais que estavam naquela escola, os profetas, talvez o próprio Samuel, também correria risco, né? Então, ciente disso, não dava para ficar ali, uma vez que Saul já sabia onde Davi estava. A opção de Davi foi continuar fugindo. E nesta fuga, ele vai então encontrar-se novamente com Jonatas, na esperança de talvez Jonatas ajudá-lo, intercedendo em seu favor junto a Saul, como ele fez da outra vez. E é curioso porque Jonatas, ele arquiteta um plano junto com Davi, né? Fica escondido aqui, está chegando a festa da lua nova, né? Você, por ser o chefe da guarda pessoal do meu pai, tem que estar lá no jantar, né? Mas você não vai. E aí eu vou dizer que você teve um assunto urgente em Belém, né, para oferecer o sacrifício lá com a sua família, e vamos ver qual vai ser a reação dele. Se meu pai ficar bravo, então é sinal que não dá para reconciliar. Se ele tiver uma atitude diferente, então a gente já sabe que pode ter uma chance.
mas eu volto aqui assim que der e vou te dar um sinal. Você vai ficar escondido, vou te dar um sinal. Eu vou atirar umas flechas e vou pedir para o moço que meu guarda pessoal recolher essas flechas. Então, se eu falar para ele, ó, a flecha está de um lado, você vai saber que, opa, beleza, pode vir que não tem problema. Se eu falar para ele que a flecha está de outro lado, foge, porque não dá para fazer nada, né? E o fato é que quando Jonatas contou para Saul o que tinha acontecido, Saul ficou estressadíssimo, né? Estressadíssimo, porque ele queria Davi ali para dar fim à vida dele. E aí Jonatas no dia seguinte vai até o campo, atira as flechas e Davi percebe então que não dá para fazer mais nada, tem que continuar fugindo. E toda essa história está ali registrada em 1 Samuel no capítulo 20. Né? Infelizmente, não tinha chance mais para Davi se reconciliar com Saul. O que Saul queria mesmo era matar Davi, não tinha nada que pudesse ser feito. Por isso, na sequência, a gente vê que Davi vai parar em Nob, uma cidade um pouquinho para baixo de Ramá, e lá tinha uma cidade onde havia uma família de sacerdotes, que era a família de Aimeleque. E é engraçado porque Davi, quando chega lá, ele conta uma história muito mal contada, né? Chega lá para o sacerdote e fala, olha, eu estou numa missão secreta, né? Davi virou James Bond, né? Estou numa missão secreta aqui, que eu não posso falar para onde é, né? Mas o que você tem para comer aí que você pode me dar, né? Aí o sacerdote ele ficou muito desconfiado, muito preocupado, porque, afinal de contas, o que Davi queria ali naquele lugar, né? Talvez já rolava um zum de que a relação com Saul não estava bem, né? Não sei quanto que Aimeleque sabia da história, mas ele ficou meio preocupado. Chega Davi do nada, né? Dizendo que estava indo para uma missão, se tinha comida, se tinha algum suprimento que ele pudesse dar. O sacerdote fala, olha, eu tenho pão aqui que é consagrado ao Senhor, mas você pode comer? Não sei se você... Não, eu posso comer, eu estou em consagração, a gente está limpo, purificado, eu vou encontrar os meus soldados num lugar aí que eu também não posso falar, porque é segredo, mas dá o pão aí que eu levo para eles, né? E aí ele ainda pergunta, tem alguma arma, né? E aí o sacerdote fala, ó, tem a espada de Golias lá, o gigante que você matou, é a única coisa que eu tenho aqui. Ah, pode me dar que essa serve. A ordem do rei era tão urgente que eu nem tive tempo de pegar as minhas armas. É uma história muito mal contada, né? Só que o que acontece? Tinha um servo de Saul que estava naquela cidade e viu tudo. Viu Davi, viu o sacerdote dando suprimentos para Davi, viu o sacerdote dando a espada de Golias para Davi, e o cara, meu, esse aqui tá no grupo de Davi, né? Tá associado com Davi. Davi cometeu um grande erro aí, porque ele mentiu sobre a sua condição. Ele poderia ter contado a verdade. E ao contar a verdade, ele daria para o sacerdote o direito de escolher entre ajudar Davi ou dizer não para Davi. Mas com uma mentira, o sacerdote caiu, né? Acreditou. E aí fica uma lição para a gente, né? Com uma mentira, você pode muito bem conseguir o que você quer. Mas com uma mentira, você nunca vai conseguir aquilo que Deus quer para você. Perceba a diferença. Mentindo, eu posso muito bem alcançar o que eu quero. Mas mentindo, eu nunca vou alcançar aquilo que Deus quer para mim. Né? E pior,
porque lá na frente, esse Doeg, que era um edomita, ele fala para Saul o que tinha acontecido, e aí Saul chama Aimeleque e toda a sua família e manda que eles fossem mortos, né? De uma forma cruel, de uma forma sanguinária, por terem ajudado Davi, né? O próprio Aimeleque fala, olha, se eu soubesse disso tudo, eu não sabia, eu consultei o Senhor a favor de Davi, nem foi a primeira vez, é como eu sempre fiz, não tinha problema, não estava sabendo de nada, né? Então você vê, né, que a mentira de Davi trouxe uma tragédia para Aimeleque, para sua família, para a cidade de Nob, por conta do interesse de Davi em querer tirar proveito da situação. Mentira tem consequência. Não existe, né, mentira sem consequência. Ela pode ter a consequência humana, mas ela pode também ter uma consequência espiritual. Talvez não te traga consequência humana. Talvez nunca ninguém vai saber da sua mentira. Mas Deus sabe. E o inimigo das nossas almas também sabe. E ele vai explorar exatamente esta mentira para tentar assolar a nossa vida. Então não caia nesse erro, né? É fácil mentir, é fácil você inventar uma história para não querer prejudicar outra pessoa, prejudicar uma situação. Mas, de novo, com uma mentira, você pode até alcançar aquilo que você quer. Mas com mentiras você nunca vai alcançar aquilo que Deus quer para você. Então pense a respeito, né? Porque no caso de Davi, a consequência foi uma grande desgraça. Inocentes morreram por conta da mentira de Davi, né? Davi já estava ruim, né? Ele estava fugindo, então só foi mais uma notícia, mais uma desgraça, né, na vida de Davi. Mas e as mulheres, né? As viúvas, né? E os amigos que foram penalizados por aquela situação? Eram os sacerdotes, aqueles que levavam as ofertas do povo, apresentavam diante do Senhor. Os sacerdotes eram intercessores do povo. Foi um grande mal. Não dá para dizer que Davi acertou. Não dá para justificar que numa situação de pressão, de dificuldade, se você tiver que mentir, Deus vai entender, porque afinal de contas, não vai. Não sejamos ingênuos, nem tentamos nos enganar com isso, porque não, né? Se você puder fugir disso, fuja, porque mentir sempre tem uma consequência, né? E em Nob a gente vê depois que os sacerdotes foram cruelmente assassinados por conta da mentira de Davi. Então não minta, né? E se você está mentindo ou está vivendo uma situação de mentira, peça para Deus tirar você dessa situação de alguma forma. E se você tiver que assumir as consequências, paciência, porque você pode até ter o que você quiser com uma mentira, mas você nunca vai ter aquilo que Deus quer para a tua vida com uma mentira. Amém? Essa história está em 1 Samuel, capítulo 21, né, do versículo 1 até o versículo de número 9. Amém? Continuando, a gente vê que Davi, percebendo que não dava para continuar naquela situação, ele sai de Israel e vai parar na terra dos filisteus. Ele vai para uma das cidades dos filisteus, chamada Gate, que, olha só, era a mesma cidade do gigante Golias, né? E como os filisteus eles estavam organizados em cidades-estados, né? Então tinha Gaza, tinha Gate, tinha outras 3 cidades que eram que formavam então as terras dos filisteus. E lá em Gate tinha um rei chamado Aquis, que
foi avisado pelos seus homens de que Davi estava lá, né? E aí disseram, olha, Davi, aquele Davi que as pessoas cantavam, que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. E as escrituras dizem que nessa circunstância, Davi sentiu medo, porque ele estava no território do inimigo, era a cidade do herói Golias, que tinha sido morto pelas mãos de Davi. Estava lá o rei, querendo saber o que Davi estava fazendo ali. E aí o que Davi fez? Davi se fingiu de louco, né? Começou a riscar os batentes, os portões, começou a babar, né? Escorrer saliva pela barba. E aí o rei Aquis de Gate olhou e falou assim, meu, tá faltando louco aqui nessa cidade para vocês me trazerem mais um? Eu não quero saber desse cara, né, tá sem juízo, ficou louco de tanto batalha, né? E aí nessa, quando Davi percebeu que não corria mais perigo, ele saiu da terra dos filisteus e foi embora, né? Aí a gente vê mais um erro, né? Davi vai buscar ajuda com os seus inimigos. Não dá, né, para buscar ajuda com os inimigos. É claro, Davi estava sozinho, não tinha ninguém para orientá-lo, não tinha como pensar um pouco, refletir, discutir a situação. Ele estava simplesmente reagindo. Vai para Ramá, vai para Nob, vai para Gate. Tinha que fugir, mas não precisa buscar ajuda dos seus inimigos. Por quê? Porque quando você cai nas mãos dos inimigos, você padece, né? Você passa mal. Por quê? Porque os inimigos não têm misericórdia. Uma vez perguntaram para Davi, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente, mas cabe mencionar isso agora, né? Quando Davi pecou, perguntaram, e aí Davi, o que você quer? Quer cair nas mãos dos inimigos ou quer cair na mão de Deus? E aí Davi pensou, eu prefiro cair na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia, os inimigos não. Então é muito sério, né? Quando você se vê em dificuldade, busque ajuda no Senhor, porque Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Se eu cair no erro de buscar ajuda dos inimigos, os inimigos não vão ter misericórdia. Eles vão lá e vão tripudiar, vão humilhar, vão arrasar, vão fazer o que quiserem, porque são os inimigos, né? Então, o único que pode te ajudar é o Senhor. E Ele vai te ajudar, trazendo pessoas que vão estar ali do teu lado para te ajudar a te levantar de alguma situação que você está passando, ou Ele vai te dar uma estratégia, Ele vai te dar um caminho, mas não busque ajuda com seus inimigos, eles não vão te ajudar. É claro que se Deus tocar na vida deles, tudo vai acontecer, mas e se Deus não tocar? Nada vai acontecer, só coisa ruim. E esse texto, né, esse momento na vida de Davi, está lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículos 10 até o versículo 15. Amém? E aí, Davi, ele sai então da terra dos filisteus e vai parar numa caverna, a chamada caverna de Adulão. E é engraçado porque nesta caverna, a família de Davi ficou sabendo que ele estava escondido lá, e foram lá seus irmãos, seu pai, sua mãe. E lá Davi encontrou homens que estavam passando por todo tipo de dificuldade, por todo tipo de situação. E as escrituras dizem que Davi se tornou o líder desses homens amargurados. Era gente endividada, gente, né, que não tinha mais nenhuma expectativa da vida, tinha de tudo um pouco. Só que esses homens, eles aceitaram caminhar com Davi, e no futuro eles se tornaram os valentes de Davi. Então, Davi fugindo,
Até então ele estava sozinho, agora ele tinha companhia. E era, de certa forma, pessoas que aceitaram seguir Davi, seguir suas ordens, seguir sua direção. Então, daquele momento em diante, Davi não fugiria mais sozinho. Ele tinha gente para fugir com ele, né? E nessa ocasião, Davi faz uma coisa que é um grande acerto, uma coisa muito certa. Estava ali com ele naquela caverna, seu pai, sua mãe, e gente, já pensou se Saul, porque Saul era do mal, né? Decide capturar os pais de Davi e fala assim, você se entrega ou eu mato os dois velhinhos aqui, né? Não ia dar muito certo, né? Então, o que Davi fez? Davi sai de Adulão, e aí você pode olhar no mapa, né? Essa seta vermelha que está aí do lado esquerdo. Ele sai de Adulão e vai até as terras de Moabe, em Mispa. Lá ele encontra o rei de Moabe, fica ali no lugar seguro e pede para que o rei de Moabe guardasse em segurança seus pais, porque não dava para ficar com os pais. Eu acredito que eles já eram idosos, fugindo, se submetendo a condições de dificuldade, de escassez, noites mal dormidas, muita tensão, e pediu para o rei, falou assim, rei, você pode cuidar dos meus pais? Né? E por que Davi fez isso? Né? Aí é uma coisa interessante, né? Davi tinha uma ascendência moabita. Lembra? Davi, ele era descendente de Boaz com Ruth, e Ruth era moabita. Então, de certa forma, levar os seus pais para lá não era algo estranho, porque ele estava levando para a terra, né, dos seus antepassados por parte de mãe, que era, no caso ali, Ruth. Né? E o rei aceitou porque, de certa forma, aquela família tinha no DNA um pouco dos moabitas. Então, aceita com que fiquem ali em segurança, para que Davi não tenha mais uma preocupação, porque além de fugir das mãos de Saul, ele não poderia ficar com aquela sensação de que a qualquer momento Saul podia capturar seus pais, torturar ou mesmo exigir que Davi se entregasse, caso contrário, Saul mataria Jessé e a sua esposa. Não dava para correr esse risco e foi um grande acerto, né? E a lição que a gente tira disso é: proteja aqueles que são valiosos para você. Às vezes a gente quer proteger os bens, a gente quer proteger nosso status, nossa reputação. E bem, se você conseguir, se isso realmente é caro para você, ok. Mas acima de tudo, proteja aqueles que são valiosos para você. Não deixe que eles caiam nas mãos do inimigo, não deixe que eles sejam moeda de troca para te assolar, para te envergonhar. Né? Cubra suas vidas em oração, jejue por eles, lute espiritualmente por eles. Né? Porque a família é isso, né? A família de Davi não era perfeita. Não tem família perfeita, porque nós não somos perfeitos. Mas a gente tem uma responsabilidade de cuidar, de orar, de interceder, de clamar, de proteger a nossa família. E Davi estava fazendo exatamente isso, protegendo a sua família para que ela não caísse nas mãos do inimigo. Então, proteja a tua família, ore, jejue por ela, faça um propósito de interceder pela tua casa. Se tem pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, ore para que ou você, ou de repente um estranho, fale de Jesus para
esses teus familiares que ainda não te conhecem. Porque pode ser que a salvação não vai vir pela tua palavra, talvez venha pela palavra de outro. Mas o mais importante é a gente não deixar a nossa família desprotegida para que o inimigo não tome conta, se aproveite e venha assolar. Davi não fez isso. Isso foi um grande acerto de Davi, levar seus pais para um lugar seguro, para que Saul, seu inimigo, não encontrasse ocasião para tomar a vida dos seus pais e maltratar, humilhar, machucar, assolar ou até mesmo matá-los. Então, aprenda isso. É importante a gente lutar pela nossa família, preservar a nossa família. E era exatamente isso que Davi estava fazendo ali, né? Muito preocupado. Você pode ver aí no mapa que a caminhada entre Adulão e a terra dos Moabitas é uma caminhada muito longa, mas Davi sabia que ali ia ter um lugar seguro. E essa passagem está aí em 1 Samuel capítulo 22, versículos de 1 a 5. Davi até pensou em ficar um pouquinho ali, né, vendo se tudo bem, se as coisas, se a poeira baixaria ou não, né? E aí as escrituras dizem que o profeta Gade encontrou Davi ali na terra dos Moabitas e falou: não, pode sair daí, que não é aí o lugar que você tem que ficar. E ele sai da terra dos Moabitas. Talvez ele até quisesse ficar ali, né? Aqui eu estou livre de Saul, aqui, né, nenhum mal vai me acontecer. Mas Davi tinha que voltar para Israel, porque ainda tinha muita coisa para ele viver. Amém? A gente vai parar por aqui. Então fechamos esse pedaço dessa fase de fugitivo. Ela não acabou, ainda tem mais coisas para acontecer, né? Se a gente olhar no mapa, você vê que dali Davi continua a sua jornada, vai para outros lugares, vai parar numa cidade chamada Keila, né? E a gente vai continuar então essa história na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, que realmente você aprenda, e eu também tenho muito que aprender, essas lições maravilhosas que a vida de Davi tem para nos ensinar, né? Então, vamos aprender realmente a guardar a nossa vida, a nossa família, a andar, nunca lutar sozinho, mas andar como corpo. E agora a gente vê que Davi não estava mais sozinho, então ele tinha gente acompanhando, ganhando com ele, às vezes perdendo com ele, mas o tempo todo ele tinha agora companhia. Então que Deus te abençoe. Na próxima aula a gente volta em nome de Jesus. Tenha você uma ótima semana. A gente volta na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.